E às vezes a gente vive algumas situações na nossa família, com irmãos, com primos, com tios, às vezes no casal, cada um sabe, às vezes alguma coisa se quebra. E como uma criança leva para a mãe, hoje nós queremos levar a nossa família, e aquilo que talvez esteja um pouquinho quebrado ou rachado, para ela. Às vezes não tem nada quebrado, tem famílias que as coisas estão caminhando bem, e nós louvamos a Deus, porque quando a gente às vezes fala, claro, tem suas dificuldades e problemas, mas tem famílias que caminham santamente, conheço muitas, com as suas dificuldades, que estão indo para frente, e às vezes, para que a mãe continue conservando esse bem precioso como ele está. Se está quebrado, que ela ajude a consertar, sem a gente ter medo, né? Não tem medo, né? Apresenta ao Pai do céu e apresenta a mãe que Ele nos deu, Maria. E vamos entrar então na liturgia da palavra para hoje. Nós escolhemos as leituras da festa da Imaculada Conceição. Vai ser celebrada dia 8 de dezembro, para nós a gente já está antecipando um pouco a liturgia aqui. E duas coisas nós precisamos meditar na liturgia que hoje foi proclamada. Primeiro, o mistério do pecado original. A gente vê a cena de Adão e Eva, e depois a vitória da graça de Cristo, que alcança Maria e a torna imaculada, prepara ela para ser a mãe do Salvador, e que quer também transformar as nossas vidas, de pecadores em filhos amados, de pecadores em santos e santas, com as limitações que a gente tem. Então, iniciamos aqui, eu não vou aprofundar vários pontos, porque tem muitas emoções ainda para hoje, mas alguns pontos eu escolhi. O pecado original, a gente vê Adão e Eva e a desobediência, é isso que está em destaque. Uma família às vezes sofre muito pela desobediência. Filhos adolescentes, é uma fase que às vezes os pais que têm filhos aí jovens e adolescentes, têm que se virar nos 30, tem que ter uma outra sabedoria para saber lidar com aquela situação, mas às vezes nós, diante de Deus, nem sempre conseguimos ser obedientes. Você tem conseguido ser obediente a Deus? Às vezes, eu falo, como padre, não é fácil, viu? Deus pede tanta coisa, fala, calma, né? Daí tem hora que eu erro e falo, tá bom, perdão, vamos lá, vamos recomeçar. A desobediência, mas aqui o problema é grave nessa cena que foi lida na primeira leitura de Gênesis. Porque diz que depois da desobediência, o que acontece com Adão? Ele se esconde de Deus, ele foge de Deus. Hoje nós podemos pensar que uma outra coisa acontece com a humanidade, não é só fugir ou se esconder da presença de Deus, mas até um esquecimento de Deus. Há muitas pessoas que elas até dizem, eu acredito em Jesus Cristo, sim, mas parece uma coisa tão superficial que não tem nada a ver com um compromisso da sua vida. Ela não tem uma dedicação a uma vida de comunidade, a uma fé que seja alimentada, uma persistência e uma conversão contínua. Ela fala que acredita, mas parece um personagem da história do passado, não alguém presente, que vai provocando ela a mudar e a crescer. E aqui diz que esse pecado leva, depois um aponta ao outro, Adão e Eva, também isso é triste numa família. Olha o que é que acontece nessa família. A gente pode pensar numa cena de uma família. Adão fala, não fui eu não, foi a Eva. Ixi, um apontando para o outro, quando as pessoas não amadurecem ao ponto de saber que às vezes num relacionamento é preciso perder para ganhar. A gente não tem que ganhar sempre. Quem ganhar sempre não consegue viver em família, não consegue viver um casamento, nem junto das outras pessoas. A gente não está num ringue que a gente tem que derrubar a outra pessoa. Não é isso, família. E às vezes a gente vai entrando nessas mentalidades que a gente tem que ter a palavra final, ou que a gente não reconhece. Pedir a Deus a graça da caridade para poder falar com as pessoas que estão à nossa volta. A gente às vezes tem até que falar alguma verdade para alguém, mas se for sem amor, não vale a pena, viu? Um remédio, se não for na dosagem certa, em vez de fazer bem, ele faz mal e mata. A verdade sem amor, ela destrói, em vez de reconstruir. E a gente precisa aprender a falar as coisas com amor para as pessoas. E por outro lado, fazer esse esforço também em família. Se alguém está dizendo alguma coisa para mim, eu vou me esforçar. Talvez eu não estou entendendo nesse momento, mas vou rezar por isso. Porque talvez tenha algo que eu não esteja vendo. Eu penso que na família é uma das coisas importantes. Agradecer por ter alguém que pegue no nosso pé. Porque se importa com a gente, porque quer o nosso bem, e nos provoca também. Às vezes a gente pensa, eu mesmo, na minha família, né? Eu penso que eu estou tão bem, eu falo, não, estou caminhando para a santidade, estou quase flutuando, devo viver em família. Daí eu falo, ixi, estou só começando, tem que aprender tudo de novo. Às vezes a gente é fácil ser santo, longe de todo mundo. Eu vejo pessoas que têm ideias ótimas para mudar a igreja e o mundo,
mas elas não estão convivendo com as pessoas. Elas estão lendo em livros. Cuidado com uma fé muito teórica, desligada das pessoas e da realidade. Viver junto dá trabalho. O caminho é lento, mas esse é o melhor caminho. Esse é o caminho que Deus nos ensinou para a santidade. Então tem uma acusação entre Adão, Eva, e Eva vai apontar uma raiz para o mal. Ela fala, foi a serpente. E aqui 2 pontos sobre essa serpente. A serpente é terrível, danada essa serpente, viu? Sempre está na nossa vida. Quem é a serpente? É um anjo. Tem 2 anjos que aparecem nessa liturgia. Esse é o primeiro, vai aparecer outro no Evangelho. É um anjo, chamado demônio. E ele está presente tentando iludir e enganar as famílias de que elas podem ser felizes sem pensar nos outros, sozinhos. É isso, a decisão é, eu penso na minha felicidade, não me importo com os outros. Eu tenho que refletir uma frase que está me incomodando nesses dias, não vou conseguir aprofundar isso, mas eu estou pensando muito, eu gosto de pensar, né? Às vezes sai até fumaça. Já saiu fumaça da sua cabeça? Nossa, a minha sai direto, né? Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Eu falo, Eu entendo às vezes um contexto de marketing que se fale isso, mas tem que tomar cuidado, porque se eu posso ser o que eu quiser, esquecendo das pessoas que estão ao meu lado, sabendo que tem um contexto e que outras pessoas vão ser impactadas pelas decisões que eu vou tomar, e que às vezes eu não posso pensar somente em mim, no que é bom para mim, se esquecendo das outras pessoas que estão ao meu lado. Que às vezes a felicidade passa por renúncias e sacrifícios quando eu estou com alguém. Paulo vai dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. A serpente engana o casal, a família, pensando que eles podem fazer o que eles querem, sem prestar contas para o outro. Não sei se acontece isso aqui, talvez não. Aqui em Santa Rita o povo é tudo santo. Mas tem lugares que me falam o seguinte, casais, né? Um toma a decisão sem falar as coisas com o outro, na família, ou um não sabe, filhos que fazem as coisas sem falar para os pais. Se a gente está em família, a gente deve partilhar as alegrias e as dificuldades, e falar, o que você pensa disso? Pessoas que não pedem mais conselhos umas às outras, pessoas que às vezes ganham um salário, e a outra parte nem sabe o que essa pessoa ganha, pessoas que escondem as coisas pequenas umas das outras, dentro de um relacionamento. Isso é brecha, não dá certo dessa forma. Seja sincero, seja transparente, seja verdadeiro, enfrente as dificuldades juntos, não fique com coisas escondidas, não pense que você possa ser feliz, e essa ilusão, mas minha família é tão difícil, lá fora pode ser melhor, a mãe do outro é tão legal, o pai do outro é tão legal, o padre lá é tão legal, não, cuida do padre que você tem aqui, o padre é daqui, não é outro padre que Deus te deu, é esse para você cuidar, né? É essa esposa, não é outra esposa, é esse marido, não é outro, é esse filho, é aqui, que Deus nos chama a ser santos em família. Então nós pedimos a Deus a graça de vencer isso, e a vitória de Cristo aparece no Evangelho, então, com a visita de um outro anjo a Maria, convidando ela a uma nova alegria. Então diz, alegra-te Maria, porque você vai ser mãe do Filho de Deus. E aqui eu pensava para a gente entrar e concluir com Maria, nessa liturgia, Deus, no seu grande amor, inventa formas de nos ajudar. E aqui coloca Maria para ajudar as nossas famílias. Eu penso no pecado de Adão e Eva, de rebeldia, de desobediência, de querer fazer as coisas sem consultar Deus e as pessoas que estão à sua volta, ou o próprio casal. É como se fosse um rasgo no coração. Imagina que você está com a sua calça hoje e rasgasse. Vixe Maria, e agora? Já pensou se a calça rasgasse hoje? Que tristeza, né? Ave Maria, ou a blusa rasgasse. Vai sair até assim, né? Ô Jesus. O que a gente faz quando algo rasga? Tem alguém que sabe costurar aqui? Levanta a mão, deixa eu ver o pessoal que sabe costurar. Mexe com linha e agulha. Opa, tem? Mais ou menos. Se algo rasga, o mundo fala assim, joga fora. Não. A gente vai ter que fazer um discernimento. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que jogar fora depois de um tempo, sim. Mas não é porque rasgou uma coisa que tem que jogar fora. Às vezes a gente se joga fora, às vezes a gente joga fora outras pessoas porque erraram. O pecado é um rasgo. E aqui eu pensava em alguns títulos para Maria, para nos ajudar. O texto vai dizendo, já em Gênesis, que Maria, a mulher, vai ser dada para pisar a cabeça da serpente. Quer dizer que o mal não tem a palavra final. Aquela desordem que foi colocada pelo pecado, seria remediada pela graça de Deus, que agiria através de uma mulher. Ela é aquela que pisa a cabeça da serpente. Eu gosto de uma outra imagem que eu uso muito com as pessoas, e eu falo desatadora dos nós. Tem nós na sua vida? Na minha tem um bolo, está cheio, né? Está cheio.
E parece que eu desato alguns e parece que aparece outro. Nunca acaba o negócio, né? Fala, meu Deus. Mas tá bom, faz parte. Eu vi até uma frase esses dias que dizia o seguinte: as dificuldades da vida são inúmeras e necessárias. Para isso nós estamos aqui. Nós já não somos mais crianças, que alguém precisa resolver as coisas para nós. A gente pode ter pessoas que nos ajudem. Se a gente crescer, é para a gente enfrentar e resolver as coisas e ajudar outras pessoas também. Eu agradeço a Deus por cada dificuldade que Ele me dá. Agora, lá em Bela Vista, o bispo me pediu para cuidar de 2 paróquias que um padre vai fazer cirurgia. Eu falei, mas bispo, uma só já estava difícil para mim? E agora 2? Mas vamos lá, eu vou cuidar sim. Para me dar o trabalho, eu vou fazer. Não ter medo dos trabalhos que Deus nos dá, porque Deus nos fará crescer através desses trabalhos. E nos fará mais santos também através deles. Então, desatadora dos nós. Mas aí eu ainda penso numa outra imagem que talvez não seja tão popular, mas eu gostaria de pensar nela. Maria como a costureira. Santa Maria costureira, com uma linha e uma agulha na mão. Tudo aquilo que foi rasgado na nossa vida, que pela ajuda dela pudesse ser recosturado. Às vezes o nosso coração está rasgado, às vezes nossa família está rasgada, tem às vezes alguma coisa que se rasga na nossa vida. Nós queremos apresentar a Virgem Maria, pedindo que ela possa costurar isso. E nós trazemos cada uma dessas situações hoje, aqui, da nossa história, pedindo a ajuda dessa mãe. Tem coisas que a gente não sabe resolver direito. Tem coisas que só se resolvem na oração. Tem coisas que somente a graça de Deus pode fazer. A gente precisa apresentar. E é isso que nós queremos fazer hoje aqui. Ter a alegria que Maria teve, mesmo diante das dificuldades, com a esperança que a vitória da graça de Cristo é que vai ter a palavra final. Não é o mal que tem a palavra final. E eu quero fechar também essa homilia pensando numa canção. Até escrevi um trechinho dela, a gente não vai cantar não, tá? Agora pelo menos não. Mas eu me lembrei do meu tempo de grupo de jovens. Faz tempo, viu? Vixe, faz tempo essa daqui. A música diz assim, o seguinte, o trechinho dela. Singela, doce e pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e... olhos voltados para o céu e... Vixe Maria, está muito fraco. Olhos voltados para o céu e... com Ele construir a nova vida. Um caminho para a felicidade é a família. Maria termina o texto dizendo que ela é a serva do Senhor. Outro caminho da felicidade é servir a Deus. Maria trouxe no seu coração uma inquietação. Ser cristão não é ser apático, nem estar acomodado, nem estar confortável com as coisas. É trazer uma santa inquietação que é possível viver um mundo novo. É possível viver uma família nova. E é possível viver uma vida nova. Às vezes a gente está tudo costurado e não tem problema. O importante é não deixar de sonhar, não deixar de esperar e contar com a força de Deus que pode realizar em nós muito mais do que aquilo que a gente tinha pensado. Vamos pedir a Deus que Ele faça uma grande obra em nós. Homens e mulheres costurados. Eu acho que eu vou chegar no céu tudo costurado. Minhas roupas e meu coração. Mas eu vou falar, Senhor, eu cheguei, eu estou aqui. E naquele dia vai ser uma grande alegria. O bom é pensar que isso não vai ser só para depois. Em cada Santa Missa, a gente já pode viver essa alegria que Maria também teve um dia. Santa Maria, rogai por nós. Amém? Amém. Vamos rezar a oração então do cerco de Jericó nesse momento.